cistos no ovário. Tudo bem, doutora? Tudo, e você? Também. Ficou com vontade de comer comida mexicana? Muito, hein? Ai. Esse cheiro maravilhoso. E o banquete que ele trouxe? E deixa eu contar, acabei de voltar do México, então mais vontade ainda. Ah, é? Pra onde você foi? Eu fui pra Cancún e pra Riviera Maya, muito Ai, gostoso. que gostoso. Muito gostoso, Férias adorei. merecidas, hein? Foram muito boas. E esse cheirinho deu E vontade esse de voltar. cheirinho, é. Obrigada por ter vindo. Quando que você chegou de lá? Eu cheguei na quinta-feira passada. Ah, chegou há pouco mesmo. Já Foi retomou bem as recente. atividades normais. Totalmente, totalmente. Doutora Larissa, cisto no ovário é uma coisa comum e o que é? Muito comum. Os cistos no ovário acontecem geralmente por causa da ovulação. Então, quando a gente fala em ovulação, se a gente pensar, é justamente essa imagem, né, meio parecida com um cisto. É um acúmulo de líquido, para todo mês ali a ovulação acontecer, a gente vai ter aquela formaçãozinha ali do que chamamos de folículo, vai se romper, a ovulação vai acontecer. Às vezes, por alguma alteração, algum problema, essa imagenzinha, esse cistinho que está ali, esse folículo, ele não se rompe e aí ele cresce um pouco mais. Quando a pessoa faz o ultrassom, ela vai ver essa imagem do cisto. E muitas vezes esse cisto cresce um pouquinho mais, mas sem que isso seja um problema. Às vezes a gente vai ter um cisto de mais ou menos 2 centímetros. Não é que problema? Parece muita coisa, mas não é um problema. E se você repetir 2 ou 3 ciclos depois, ele já pode ter desaparecido. Então é muito frequente. Tá. Vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. Doutora Larissa, é mito ou verdade que a síndrome dos ovários policísticos e cisto no ovário são a mesma coisa? Isso é mito. Síndrome do ovário policístico geralmente está associada com outras alterações. Irregularidade menstrual, alterações de pelo, cabelo e outras questões hormonais, mas também que podem causar, por exemplo, infertilidade, outras questões. Os cistos no ovário podem ser isso que eu falei, só uma questão da ovulação e aí juntou um pouquinho de líquido, ficou naquele mês. Então, uma coisa é diferente da outra. A síndrome do ovário policístico a gente geralmente vai tratar pensando numa regularidade do ciclo, nessas questões. E o cisto do ovário ele pode estar ali, isolado, sem trazer nenhuma outra alteração. Então, cisto no ovário é uma coisa muito simples. Muito simples, que geralmente a gente vai observar o tamanho, observar a evolução, repetir um novo ultrassom e aí pensar se tem indicação de cirurgia ou não. Sim, alguns cistos que são maiores, eles têm um risco de romper, de torcer e isso pode dar dor. Pode causar bastante desconforto. Síndrome dos ovários policísticos sempre causam dor. A síndrome do ovário policístico geralmente não causa dor. São ali as imagens, vários cistinhos no ovário. E quando eu tô falando em síndrome, eu tô falando diferente dos cistos. Por quê? Síndrome geralmente está associada com outros sinais e sintomas. O cisto é só o cisto. Isolado. É só isolado. Joia. É mito ou verdade que existem diversos tipos de cistos no ovário? É verdade. A gente tem alguns cistos que têm conteúdo, por exemplo, com sangue. Então, a gente pode ter um cisto hemorrágico, a gente pode ter um cisto de corpo lúteo, que acontece em outra fase. E é legal essa imagem que está aparecendo para a gente ver. Isso é bem o ciclo. Então, o ciclo, para que a ovulação aconteça, a gente vai ter várias formações diferentes ali de cistinhos, até que se rompe e a ovulação acontece. Por isso que, se a gente pega um ultrassom em algumas fases específicas, a gente vai ver o cistinho um pouquinho maior. A gente vai ver depois, no final, um cisto de corpo lúteo, que é um cistinho menor. Então, a gente tem vários tipos de cistos e é sempre importante pensar em qual fase do ciclo que você está. E repetir esse ultrassom mais ou menos na mesma fase do ciclo. Para comparar. Para comparar, para comprovar se cresceu, se não cresceu, como que ele está se desenvolvendo. Perfeito. Continuando. É mito ou verdade que anticoncepcional pode influenciar no aparecimento de cistos no ovário? É verdade. Alguns tipos de anticoncepcionais podem levar a alterações hormonais e aí, com esse bloqueio do ciclo, a gente pode ter um acúmulo de líquido e formar mais cistos. Assim como a gente também pode ter alguns tipos de anticoncepcionais que vão reduzir a presença dos cistos. Então, depende do tipo de anticoncepcional, a gente vai ter situações diferentes. E cistos no ovário são comuns em toda fase da vida da mulher? Toda fase. A gente pode ver isso no ultrassom de crianças. Crianças! E às vezes para as crianças, como ela não tem a menstruação, pois é, às vezes a gente não tem esse tipo de alteração, que é muito comum em adulto. Mas a gente pode ter desconforto, às vezes um pouquinho de dor, às vezes alguma alteração. Então é importante, se tem algum sintoma, algum desconforto na criança, checada. dar uma investigada. Tá.
É mito ou verdade que os cistos podem desaparecer sem nenhum tratamento? Exatamente, foi isso que eu falei. Muitas vezes os cistos estão relacionados com a ovulação. Naquele mês eles vão aparecer e logo depois eles vão desaparecer. Então vale. Eu fiz um ultrassom, tem um cisto no ovário, o que eu faço? Primeiro, entender o tamanho. Entender se esse conteúdo ali do cisto é algo que preocupa ou não. Se você tem algum fator de risco para ter alguma alteração, câncer, alguma coisa do tipo. E repetir o exame. Por isso que às vezes os médicos falam, vai fazer ultrassom no 4º dia ou no 5º dia, para comparar. Para comparar e para entender a fase do ciclo que você tá. Aí fica muito mais fácil. Então tem que respeitar, né? Não adianta querer enganar o médico. Exatamente. 4º dia, vai fazer no 20º, tudo diferente. Não vai, e o útero vai mostrar que a fase está diferente. Não dá. Não vai. E a gente mente, o útero desmente. Exatamente. É mito ou verdade que os cistos que aparecem após a menopausa podem ser malignos? Isso. Algumas fases da vida os cistos preocupam mais. Geralmente são cistos que acontecem em crianças muito pequenas e os cistos que acontecem depois da menopausa. Os cistos que acontecem depois da menopausa, eu tenho que pensar que é uma pessoa que não está mais ovulando. Então, por que esse cisto está acontecendo se a gente sabe que os cistos geralmente acontecem com a ovulação? Então, quando ele acontece depois da menopausa, é importante avaliar, importante investigar, fazer alguns exames de sangue para ver se tem algum sinal de malignidade, mas não desconsiderar, não ignorar, tem que investigar. Vamos para as perguntas, doutora? Na Vamos. sequência, a primeira é da Leila. Eu tenho 38 anos e fui diagnosticada com 2 cistos no ovário. É normal sentir dores? Dependendo do tamanho que esses cistos têm, o ovário inteiro vai ficar aumentado. E ali na região abdominal, pélvica, fica espremido. Isso pode dar desconforto, pode dar dor. Mas é importante às vezes observar se depois de um tempo isso não vai desaparecer. Mas de qualquer forma, se tem dor, já vale procurar um médico. E dor na hora da relação sexual ou dor a qualquer hora do dia? A qualquer momento. Sentiu dor, uma dor pélvica e tem um cisto no ovário, talvez precise de cirurgia. Então vale a pena buscar acompanhamento, buscar avaliação, porque se está com desconforto, a gente vai precisar tratar. Tá. Próxima pergunta da Miriam. Quem tem cistos no ovário demora mais para engravidar? Eles podem causar infertilidade? O que os cistos podem causar? Eles vão mudar o tamanho do ovário. Essa mudança no tamanho do ovário pode afetar a ovulação. Então a pessoa pode demorar mais tempo para engravidar e também pode ter dificuldade para engravidar. Uma pessoa que está com dificuldade, a gente fala de infertilidade, quem está tentando engravidar mais de um ano. Então se está tentando engravidar mais de um ano, já tem infertilidade. E aí tem que investigar. Encontrou esses cistos no ovário, a menstruação está ficando atrasada, irregular, vai ter dificuldade para engravidar. Então também vai ter indicação para abordar, para avaliar. E quando eu falo abordar, é tratar, não necessariamente com cirurgia. Nem sempre a gente vai fazer cirurgia. Muitas vezes a gente vai fazer ajuste, vai fazer controle, vai fazer medicação hormonal, mas é importante buscar ajuda. Até para que isso não seja um problema durante a gestação. Exatamente. Esse cisto muito grande, a gente já sabe que pode causar um pouco de dor. E aí imagina a barriga que já fica desconfortável, vai ter mais dor. Próxima pergunta da Karina. Todo cisto precisa ser retirado? Se sim, qual é a melhor forma de cirurgia? Não, nem todo cisto precisa ser retirado. A gente sempre vai dar preferência para retirar cistos que tenham características de malignidade ou cistos grandes. Grandes porque podem torcer, romper com mais facilidade. A via cirúrgica hoje, a melhor que nós temos é por vídeo, que são aqueles furinhos na barriga que as pessoas conhecem, e também por robôs. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem alguns hospitais em que a cirurgia já é feita através de robôs. No SUS? No SUS Não. a gente ainda não tem. Tem, se não me engano, um hospital que já ganhou aparelho, é um hospital que a gente chama Hospital Escola, mas de maneira geral no SUS a gente consegue por vídeo. Robô a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Mas por vídeo também são os funis laparoscopia? Por vídeo também, isso, vídeo laparoscopia e cirurgia robótica. A robótica como é que é então? A robótica, o médico entra numa cabine. Sim. E aí ele vai operando do lado do paciente. Não, tá, isso eu sei, mas também são os furinhos na barriga? Também são os furinhos na barriga. O robô ajuda a diminuir aqueles movimentos mais pesados que o profissional faz. Então a recuperação é melhor. A recuperação é melhor. A possibilidade de fazer movimentos mais sensíveis, mais preciso leves, o robô. É mais preciso mas com o robô. Tanto no SUS quanto essa cirurgia feita por robô, são só os furinhos? São só os furinhos. Tanto vídeo quanto robô, são só os furinhos. O que muda é
durante a cirurgia. Tá. Mas ali, o que a paciente vai ver No externamente SUS e na é rede igual. privada. Na rede privada, tanto no SUS, cirurgia por vídeo robótica, esteticamente é igual. Tá. Próxima pergunta, Natália. Eu sinto muitas cólicas e dores abdominais. Além disso, meu fluxo menstrual é irregular e tenho sangramentos. Será que eu posso ter algum cisto? Cistos no ovário podem provocar dores? Ah lá, já? Podem, a gente já falou aqui, os cistos, ainda mais se eles estiverem grandes. Os sintomas que ela tem, eles podem sim estar relacionados com cistos no ovário, mas a gente também tem outras situações, por exemplo, endometriose pode causar dor abdominal, pode também causar alteração no fluxo. Síndrome do ovário policístico também pode causar um fluxo irregular. Então, nesse caso, a melhor forma para diagnóstico é um ultrassom. O ultrassom a gente vai ver esse ovário, vai ver se tem cisto, vai ver o que não tem, para daí fazer o melhor tratamento, o tratamento mais adequado. Tá. Mais uma. Miriam, é verdade que o cisto no ovário pode se romper ou torcer? Quais são os riscos? Isso mesmo, muitas vezes um cisto grande, ele pode se romper, ele pode torcer, a torção pode causar uma dor muito intensa, é uma dor súbita, né? Porque a torção geralmente ela acontece subitamente, assim como a rotura do cisto, rompe o cisto e aquele líquido que estava ali dentro se espalha e isso causa irritação. Então esse é o risco, principalmente de dor. E porque, por exemplo, a torção do cisto pode levar a um sangramento interno, que precisa de cirurgia. Então, você tem uma história de cisto, um cisto grande, já está acompanhando há um tempo, teve um quadro de dor abdominal súbita, é super interessante procurar um pronto-socorro, fazer uma avaliação para ver se não tem ali uma torção, se não tem uma rotura, algo que precise de medicamento. Para acompanhar, né? Para acompanhar. Tá, mais uma. Larissa, tenho 31 anos e desde os 27 descobri que tinha um cisto no ovário esquerdo. Depois do remédio ele diminuiu, porém, refiz o exame nesse último mês e descobri que tenho mais 2 cistos. O que fazer? Devo me preocupar. Ela pode ter reduzido aquele cisto, ovulou, surgiram novos cistos. Não necessariamente é aquele cisto antigo, podem ser novos cistos. Ela tem que observar o tamanho, observar os sintomas que ela está sentindo e talvez tratar novamente para que esses cistos acabem diminuindo ou até mesmo eles podem desaparecer sozinhos. Ela vai ter outra ovulação, outro ciclo e aí os cistos vão desaparecer. Nada de pânico. Nada de pânico, conversar com um ginecologista. Tá. Então assim, nem tanto ao mar, nem tanta terra, né? Nem ser muito negligente, nem o pânico. Exatamente. Mas a saúde da mulher pede isso da gente, né, doutora Larissa? Pede Uma cuidado, vigilância controle. constante. São muitos detalhes, né? Bom senso. Exatamente. Né? Você voltou mais bonita. Obrigada, muito obrigada. Como férias faz bem, né? Muito Não bem. tem jeito, tá? Voltou mais linda ainda. Obrigada. Doutora Larissa Cassiano é médica, ginecologista e obstetra e está no Instagram como DRA Larissa Cassiano, DRA Larissa Cassiano, Larissa com 2 S's, Cassiano com 2 S's também, sem nenhum ponto, sem nenhuma... Sem nada. Sem nem underline. Doutora Larissa Cassiano. Muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que a gente se vê antes do Natal, né? Acredito que sim. Por favor, precisamos. Volto. Obrigada. Até breve, viu? Até Bom breve. retorno. Obrigada. Voltar das férias é sempre gostoso.